luta muito até hoje, e encontrar pessoas que fazem com seriedade, com respeito às pessoas e principalmente com respeito aos animais esse trabalho, é muito gratificante para a gente. Porque esse trabalho, na verdade, não é nosso. Esse trabalho é do plano espiritual. Esse trabalho já estava programado já no plano espiritual, né? E hoje a gente agradece muito, obrigado Wilson pelo convite, é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui, né? Eles já foram até a nossa casa, para mim que foi um privilégio muito grande também, né? Então é uma honra estar aqui com vocês, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre de onde surgiu todo esse trabalho, com quem surgiu, que é o Marcel Benedetti. O Marcel Benedetti foi muito nosso amigo, meu e da Miriam, né? Nós tivemos a oportunidade de ficar com ele até o final da sua existência. E ele tem a infelicidade de estar com a gente o tempo todo ainda, porque a gente inferniza ele até hoje, né? Pedindo ajuda, pedindo a sua proteção para os nossos trabalhos, a sua ajuda lá para os nossos trabalhos também, para que ele possa ajudar os bichinhos. Porque a pessoa, quando desencarna, não muda de se tem uma tendência para um lado, continua naquela tendência. E o Marcel continua trabalhando aqui pelos animais também. Mas uma coisa que sempre me pegou muito forte, que o Marcel dizia, que fez o que começasse uma grande mudança na minha vida, foi justamente ele ter falado que a melhor maneira de nós ajudarmos os animais é ajudarmos as pessoas. A conscientização das pessoas em relação à espiritualidade dos animais. O Marcel já dependia, ele já, como eu diria, demonstrava a sua grandeza de espírito já desde criança. Ele se tornou espírita só com 20 anos, através da esposa dele. Mas desde pequeno, ele já demonstrava o seu amor pelos animais e já demonstrava também a sua grandeza espiritual e a sua bondade. Ele tinha lido na Bíblia socorrer, se não me engano, os pobres estropiados. Ele morava na cidade de Barueri. E ele pegou e levou todos os 10 mendigos da cidade para a casa dele, deixou a mãe dele louca. Porque ele falava que estava na Bíblia que tinha que ajudar os pobres estropiados, né? O amor pelos animais também se manifestou desde criança. Em uma das palestras dele, nas entrevistas que ele deu para o Jeter, na Rádio Boa Nova, ele contou a história de que ele tinha mania de brincar com um casal de patos que tinha na casa dele. E ele queria dar um susto no patinho macho, então ele se escondeu atrás de um pilar que tinha na casa dele e ia dar um susto. Só que daí a esposa desse patinho, né, disse que fez assim, quack! O patinho olhou para trás e estava lá o Marcel. Quem levou o susto foi ele, né? Então, assim, mas esse ele contava que tudo dentro da amizade. O Marcel, né, desenvolveu, e ele sempre teve o sonho de trabalhar, de fazer alguma coisa pelos animais. E ele não conhecia que existia a veterinária, uma área só que cuidasse dos animais. Aí ele ia prestar, biologia, que era o mais próximo da área dos animais. Depois é que ele foi descobrir que existia uma área específica, que era a veterinária, que ele poderia fazer, que ele pudesse ajudar os animais. E o Marcel sempre veio de uma família muito humilde, ele nunca teve dinheiro, até desencarnar. E para quem pensa que veterinário fica rico, não fica não, tá, gente? O bom veterinário geralmente não fica, porque está mais interessado em fazer a caridade para os animais, ainda mais para o espírita, né? Do que propriamente ganhar dinheiro com isso. E o Marcel nunca teve essa condição financeira alta, estudou sozinho. O que a gente demora muito tempo, às vezes, estudando para entrar numa faculdade pública, que é difícil, ainda mais na área de saúde, né? O Marcel entrou logo de primeira. E ele estudava, na época, no sótão de uma livraria, se não me engano era siciliano que ele trabalhava. E ele estudava no sótão dessa livraria, para poder cumprir o vestibular, né? Para fazer o vestibular. E um belo de um dia, ele contou isso pra gente, que desceu um velhinho e ficou conversando com ele um tempão. E falou para ele assim, filho, não se preocupe que você vai passar. Aí
ele conversou durante quase 1 hora com esse senhor, até que veio um companheiro dele de trabalho, desceu as escadas, que eram no sótão, e o Marcel falou assim: você viu esse senhor que estava aqui conversando comigo? O menino respondeu: não tinha senhor nenhum. Essa foi a primeira demonstração, pelo que ele contou, da parte mediúnica, da vidência dele, que era tão boa a ponto dele confundir com o ser humano. Depois, quem lê o livro Todos os Animais Merecem o Céu, vê o relato, né? Esse espírito, Francesco Vita, foi um espírito que acompanhou o Marcel durante a vida dele. E foi um grande companheiro dele numa outra existência também. E o Marcel reconheceu. E foi ele que fez a apresentação do livro Todos os Animais Merecem o Céu, que é o best-seller do Marcel, né? E esse livro também tem uma história interessante. O Marcel, quando mandou esse livro para a editora, né, amiga? Esse livro foi recusado por 9 membros. Eu lembro bem, e está também nessa entrevista com o Jeter, né? Por 9 membros, porque não estava de acordo com a doutrina. Só que era assim, ia para a mesa de um membro, analisava, eles jogavam numa caixa que era de recusa do livro. Só que no dia seguinte, vejam como funciona o plano espiritual, no dia seguinte aparecia na mesa de outro. E foi assim com os 9 membros, jogavam na caixa, voltavam novamente para outro membro da casa, até que eles resolveram finalmente pedir ajuda a então, na época, presidente das casas André Luiz, que é a dona Ana Gaspar, que já tinha o programa relacionado aos animais junto com o Jeter. Por quê? Havia muitos pedidos de esclarecimentos, isso o Marcel conta nessa palestra, a respeito da espiritualidade dos animais. Aí ela leu o livro e mandou todo mundo voltar novamente para estudar, porque o livro estava completamente de acordo com a doutrina. Aí foi quando a dona Ana Gaspar e o Jeter Giacomini chamaram o Marcel para participar do programa que hoje continua com o mesmo nome, que é o programa Nossos Irmãos Animais, né? Então a gente pode ver que é um espírito, o Marcel sempre foi um grande amigo, né, amiga? Um grande espírita. Ele chegou a ler a Bíblia 2 dias. Em 2 dias ele leu toda a Bíblia. Mas ele contou, eu lembro que um dia eu estava dando carona para ele, ele contou que ele não tinha se satisfeito com aquelas respostas da Bíblia, que ele queria mais. Foi quando a esposa do Marcel apresentou a doutrina espírita para ele. Aí ele enfiou a cara nos livros e não tirou mais. E provavelmente continua estudando até hoje, pelo que a gente sabe. Então, e o Marcel foi uma pessoa que realmente compreendeu a doutrina num sentido quase que profundo, porque ele era coerente com as coisas que ele pregava. Muitas vezes chegou a bater de frente com muita gente, foi humilhado muitas vezes pelas pessoas. Eu lembro de uma palestra que ele foi chamado a falar sobre vegetarianismo, que ele foi convidado, ele não foi se enfiar na casa, ele foi convidado a falar sobre vegetarianismo. Quando terminou a palestra, as pessoas da casa falaram: depois de tanta bobagem, vamos comer, e ofereceram um torresmo para ele, que era vegetariano. Veterinários falando que ele era lunático em falar da espiritualidade dos animais, porque os animais não tinham alma. Então, assim, dentro da doutrina espírita, se hoje nós admitimos que os animais têm inteligência, dentro da doutrina espírita, a inteligência é um atributo do espírito. Portanto, eles têm alma, e que sobrevivem ao corpo, e que trabalham, segundo os livros do Chico Xavier e segundo o próprio Kardec, que eles ajudam, né? Eles não têm, o reencarne imediato não é dos animais mais evoluídos, são dos animais. O Marcel sempre brincava: a barata não vai ter nenhuma utilidade no plano espiritual, não se assustar as meninas, né? Que de resto não vai ter. Inclusive a amiga também morre de medo, eu também, viu, gente? Então, mas a gente não mata. Mas a gente não tem nenhuma utilidade. Mas a partir das aves, que a própria ciência já comprovou que são animais mais evoluídos, eles podem ficar, dependendo da evolução, eles podem ficar, porque as leis de Deus valem para todos nós, não é só para a gente. O ser humano não é o 4º reino, está lá no livro dos Espíritos, os 3 reinos, nós fazemos parte do reino animal ainda. Não, o ser humano não é uma criação à parte. E na pergunta 610 os Espíritos deixam claro isso. A diferença de nós, seres humanos, para os animais é a consciência de Deus. Mais nada, porque para os animais Deus somos nós. E essa sempre foi a luta do Marcel.
Sempre foi, né, a vida inteira, desde antes de surgir o primeiro trabalho espiritual com os animais, ele já lutava por eles, sozinho. Um homem extremamente bondoso, amigo, companheiro, né, capaz de tirar a roupa do próprio corpo, como fez uma vez, para dar a uma pessoa de rua que estava com frio. Né? E eu lembro de uma história que a esposa dele contou também, que uma vez ele queria tirar a televisão, porque tinha um mendigo na rua querendo ver não sei o que na época. Ele ia tirar da casa dele a única televisão que tinha. Aí a esposa teve que falar, né? Falei, Marcel, menos. Porque tinha 3 filhos. Marcel tinha 3 filhos. Então a esposa teve um papel importantíssimo na vida dele também, que foi quem apresentou a doutrina espírita e que segurou as pontas para que ele pudesse fazer esse trabalho que ele deixou, né? Que ajuda todos nós. Porque estou aqui falando para vocês, mas eu também já estive nesse lugar. Foi assim que eu conheci o Marcel como tutor. E a minha cachorra ficou curada de câncer em 2 meses. Então, mais provas do que isso é impossível, né? Então, assim, o que ele sempre priorizava era a esperança, a caridade, o amor ao próximo, e o próximo inclui a todo ser vivo, inclusive os vegetais, os minerais, né? Tem gente que vai falar que eu sou maluca, mas está lá na doutrina espírita, que o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Depois do átomo vem os minerais. Então, assim, a gente sabe que não existe, a natureza não dá saltos. E era isso que o Marcel sempre pregava, que a natureza não dá saltos, mas que a gente tinha que começar a ir se preparando e a ir se conscientizando das coisas, da espiritualidade dos animais também. Porque à medida que nós respeitamos os animais, a gente passa a respeitar a todos, né? E eu vou passar a palavra para a amiga que vai continuar falando, Marcel. Gente, boa tarde a todos, para vocês. Eu conheci o Marcel primeiro que a Ivani, porque eu participei do primeiro trabalho, quando eles montaram de assistência espiritual, lá no centro super pequeno de São Paulo, chamado Vicente Severizo, né? E quando eu conheci o Marcel, eu achei ele uma pessoa super simples, né? Porque a gente chegou lá, apresentaram pra gente, e no primeiro dia que ele olhou pra mim e falou, você não quer ir lá na rádio falar sobre vegetarianismo? Eu falei, gente, ele não me conhece, ele já tá me chamando assim, né? E eu achava, nossa, aí na rádio é super chique, né? Todo mundo fala na rádio deve ser assim, né? E aí a partir daí a gente começou o trabalho e foi bem legal. Ele foi sempre uma pessoa muito simples, a gente aprendeu muito com ele, como ele também aprendeu com a gente. O centro era, nossa, acho que o salão era metade desse aqui, era muito pequeno, iam muitos animais. A gente aprendeu muito, a gente aprendeu que a gente não só auxilia os animais, como a gente auxilia os tutores, que são todos nós que temos animais. A gente aprendeu isso com ele, que nós não somos proprietários nem donos, nós somos sim tutores. Nós estamos aqui para estar auxiliando eles, como a Ivani falou, né? Eles não reconhecem a Deus, mas para Deus para eles somos nós. E que Deus nós somos, né? Muitas vezes nós somos deuses muito cruéis, malvados. E eu aprendi muito isso com ele, né? Às vezes eu comecei junto com ele e com a Sandra, a gente começou a fazer o curso de espiritualidade dos animais, que a gente usa até hoje, né? E com ele a gente foi aprendendo muita coisa. Eu e a Sandra, a gente dava muita risada, porque a gente falava umas bobeiras, ele ficava olhando pra gente assim, né? E ele sempre muito delicado, tentava colocar que a gente estava falando besteira, mas ele era uma pessoa muito legal, um amigo muito bom. Com certeza, se ele estiver ouvindo, vai ficar falando, se ele estivesse aqui, ele vai falar que a gente é exagerada, né? Mas ele foi um amigo muito bom e a gente aprendeu muita coisa com ele. Eu aprendi muita coisa com ele quando a gente foi para a rádio. Quando ele desencarnou, a gente assumiu a rádio e para nós foi uma grande responsabilidade, porque a gente, meu Deus, agora a gente vai estar assumindo um programa que tinha muita audiência. Graças a Deus a gente consegue manter essa audiência, mas é uma responsabilidade muito grande falar sobre os animais, né? Então, qual que é eu lembro que quando a gente ia fazer palestra, a gente dividia, principalmente nos últimos tempos que ele ficou doente e tal, então a gente sempre dividia. E ali a gente sempre colocava, a primeira pergunta, né, que ele sempre colocava era assim, os animais têm alma? Alguém duvida aqui que eles têm alma? Tem, né? Para onde eles vão? Alguém tem ideia para onde eles vão? Será que eles vão para um lugar diferente do nosso? Vocês acham que eles vão para algum lugar diferente do nosso? Eles se mantêm lá no plano espiritual? Eles estão no plano espiritual? Alguém tem uma dúvida sobre isso? Porque isso é uma dúvida que a maioria dos espíritas tem.
Eles acreditam que os animais não ficam na erraticidade, não ficam no plano espiritual, né? E, na verdade, eles ficam numa espécie de erraticidade, se a gente vê no livro dos Espíritos, mas não são errantes. Uma palavra que eu aprendi com o Marcelo. O que é ser errante? Errante é você ir de um lado para o outro. Os animais não são errantes. Por exemplo, nós, quando desencarnamos, nós temos esse livre-arbítrio de ou a gente fica no plano espiritual, onde a gente foi socorrido, ou a gente fica no umbral, se a gente não quiser ficar lá, ou fica lá assombrando a casa. A gente tem, os animais não, quando eles desencarnam, eles são encaminhados para uma colônia espiritual que vão cuidar deles, que no livro Todos os Animais Merecem o Céu, eles colocam que é o Rancho Alegre, né? Mas existem outras colônias, mas eles estão lá. Tanto é que tem uma história do Chico, né, da boneca, que a gente sempre cita, a gente sempre fala isso na rádio, né? Porque as pessoas falam, os animais ficam lá na erraticidade, como a Ivani falou, a partir dos animais superiores, que começam a partir das aves, sim, eles ficam lá. André Luiz escreveu isso no livro Nosso Lar, e algumas pessoas acham que não, a gente até brinca, né? Quando ele fala sobre os animais, ele estava pirado, né? Agora quando ele fala outras coisas, todo mundo acredita, mas quando ele fala dos animais, não, ele não estava bem nesse dia, né? Então acho que ele está vendo coisa, mas na verdade existem os animais lá, e eles não reencarnam tão rápido assim, porque depende do grau de evolução dele. Então, como a gente falou, a partir das aves eles não vão não necessariamente eles vão reencarnar imediatamente. Agora sim, os insetos sim, eles desencarnam muito rápido. Em questões de segundos eles podem reencarnar novamente, né? Então realmente os animais eles têm um local no plano espiritual e e eles estão lá, isso a gente tem relatos, né? A história da boneca é bem legal porque ela coloca assim, a boneca era uma cadela que o Chico tinha e ela faleceu, ele ficou muito triste. E um dia um casal amigo deles deram uma outra cachorrinha muito parecida com ela, e ele brincava com a cachorra, onde ele pegava a cachorrinha e falava assim, o Chico tá com pulgas, e a cachorrinha ficava mordiscando ele. E ele fez a mesma brincadeira com a cachorrinha, o Chico tá com pulgas, e ela começou a mordiscar, e todo mundo falou, nossa Chico, a boneca voltou. Ele falou assim, não é a boneca, mas ela está aqui ensinando o que eu gostava que ela fizesse. Então, mostrou mais uma vez que existem espíritos no plano espiritual. Ele mostrou duas vezes, né, que os animais, eles ficam no plano espiritual, né? Eles podem reencarnar também, não era ela, mas eles voltam, ficam ligados à família, porque o Chico estava ali, né? E ele estava ali. E além disso, mostrou uma certa, não vamos dizer mediunidade, mas ela estava ensinando para outra do plano espiritual para ela, né? Porque é uma questão que a gente coloca, né? Os animais, eles são diferentes de nós, eles têm uma visão do material maior do que a nossa, então eles conseguem ver o plano espiritual do que a gente. Então, se a gente está aqui, os outros animais estão vendo. Os animais estão vendo o plano espiritual trabalhando, estão vendo os outros animais e tudo mais. Essa semana a gente teve a gente acredita, mas teve mais de uma prova. A gente tinha uma tutora que tinha uma Golden, e ela estava idosa e tal, e ela desencarnou. E a tutora veio muito triste, muito abalada, né? E quando a gente estava fazendo a palestra, o início do trabalho, a Ivani falou, não, mas a Tuca, que era a Golden, está aqui. E no trabalho a gente tem uma York, a Penélope, que é um Maltês, e ela late para todo, o cachorro é grande, ela late, né? E ela fez a mesma coisa, ela virou para ela e continuou latindo, e olhando para o mesmo lugar onde ela sempre ficava e latindo, então comprovando que realmente a cachorra estava lá, que era uma meio da gente, de certa forma, diminuir um pouco do sofrimento da tutora, que a gente sabe que é muito grande, para quem tem animal a gente sabe disso, né? Então, mais uma vez, provamos que eles continuam no plano espiritual. Outra pergunta, os animais reencarnam, né? A gente pergunta sempre, eles reencarnam, né? Sim, eles reencarnam. Agora, a gente tem que deixar bem claro que eles podem reencarnar, mas não necessariamente na mesma espécie, por exemplo, talvez na mesma espécie ou não, mas dos animais, dos cachorros, para mim, as pessoas acham que eles vão reencarnar na mesma raça. E o Marcel conta que ele tinha uma cliente que ela tinha um husky, e o husky desencarnou e ela ficou muito triste e tal, e o Marcelo explicou para ela, não, ele pode voltar, né? A gente não sabe quando, se vai ser essa encarnação ou não, mas ele pode voltar. E ela ficava olhando todos os huskies para ver se era ele. Aí ele falou assim, mas não é necessariamente no husky, né? Ele pode voltar como um vira-lata ou outra raça. Então a gente tem que ter isso na ideia. E como a gente vai reconhecer? A gente vai reconhecer, né? Tem uma história de uma ouvinte que ligou pra gente, que ela conta que no dia anterior de ouvir o programa, ela sonhou que ela ia encontrar a cadela dela.
Aí no dia seguinte foi o programa e a gente dava alguns recados dizendo que algumas pessoas estavam doando os animais. Ela pegou, foi até aquele local, quando ela chegou, ela olhou para a cachorra, era uma vira-latinha, ela olhou para a cachorra e falou, ela foi lá, pegou a cachorra, levou para casa. Quando ela chegou na casa, a cachorra fez tudo que a outra fazia, era a primeira vez que ela entrava na casa, fez tudo, aí ela reconheceu que era a cachorra dela, então ela até ligou agradecendo, falando, não, ela voltou mesmo, é minha cachorra, então não tinha como dizer que não era a cachorra dela, então os animais realmente reencarnam, né? Outra coisa polêmica que, mesmo dentro da doutrina, as pessoas ainda questionam, é em relação ao vegetarianismo, né? Então, a gente sempre fala, gente, não é que você precisa se tornar vegetariano, mas que você precisa ter ideia de como realmente, como que você enxerga os animais. A gente está vendo hoje, a gente estava até falando agora, que a gente ainda é muito materialista. Mesmo sendo espírita, a gente ainda vê muito material. Então, enquanto nós formos muito materialistas, a gente não vai conseguir realmente entender como que funciona o plano espiritual, né? Como que funciona isso, que nós somos realmente espíritos, e todos nós somos espíritos. Como a gente fala quando a gente começa o programa, né? Nós somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Então é isso que a gente tem que começar a aprender. É difícil? Porque até para nós mesmos, a gente também comia carne, depois de muito estudo a gente mudou a nossa ideia. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar muito. Wilson, vocês já vão começar? Gente, obrigada, eu quero agradecer a presença de vocês. A gente nem sabia aqui da palestra. Espero que a gente possa ter respondido uma pergunta de vocês. Obrigada. A Ivani te enganou, porque ela sabia que ia fazer a palestra. Pessoal, a gente vai começar os atendimentos então. Quem é só o passe, o pessoal do passe vai se preparar lá primeiro. A gente vai chamando pelo nome, fiquem nos seus lugares que o pessoal que vai fazer os atendimentos vão até vocês, tá bom?